Chegamos a mais um poema bem grande, e na leitura que eu fiz, esse poema me fez lembrar o Garganta e Pantagruel, do Rabelais, né? Dois gigantes comilões. E o Rabelais também usava o riso, né, para destruir as instituições como a igreja, né, o Estado. Então, esse poema me fez lembrar, não estou dizendo que o Luiz Gama tenha referenciado esse autor, né? Mas a leitura lembrou pela crítica, né, que ele faz. Ele busca um autor do século XVIII português também, satírico de costumes, que é Nicolau Tolentino, e ele faz a seguinte epígrafe: que os gás e os olhos pela mesa espalha, por fecear mais comer que tire ou peça, entrando nele com tal fome e pressa, qual faminto frisão em branda palha. Então, o nosso poeta agora, ele vai fazer uma série, né, de referências a personagens, inclusive mitológicos, né? Mas a grande questão aqui é a comilança. Parece assim um banquete desordenado e, ao mesmo tempo, pessoas que não têm mais o que fazer do que devorar tudo que é comida, né? É como se fosse uma prática da elite e que ele chama atenção também, né? Então, ele fala sobre a questão da falta de saciedade, né? Gente, é um poema muito longo, eu vou ler e vou fazer algumas paradas para comentar, tá? Ó tu, quadrada musa empavesada, soberana rainha da papança, borrachuda matrona insaciável que tem o corpo pingue e larga pança, ó tu arca bojuda que resguardas, ó profuso fardel das comidelas, Amazônia terrível devorante, é capaz de engolir mil caravelas. Esganiça o pescoço longo e estreito, em linha põe os teus animalejos, ó hórridos abutres, feios, lobos, porcos, galinhas, gatos, percevejos. Então aqui eu tenho uma série, né, de referências a pessoas que devoram tudo que vem na frente, não importando quem, né? E o que, né? E aí ele continua. Tem triste morada do trovista, um canto lhe inspira que cheire a bife, para a fama elevar dos lambadeiros sobre as grimpas do Monte Tenerife. Então, ele aqui já introduz, né, no poema, que ele vai tratar de comilança, de pessoas que são descontroladas, né, nessa alimentação aqui, e ele vai usar o riso para destruir e atacar todas as instituições, né? Que a única coisa que tem é um apetite insaciável. Ele vai usar comida, mas a gente pode referenciar outros tipos de apetites, né? Vem filha do pincel do grande Alcíado, dourar os versos meus que descorados não podem atrair leitores sábios, amantes da lambança e bons guisados. Então, os leitores sábios aqui estão ligados àqueles que sabem comer, né? E aí nós temos um contraponto. Nesse período, a sociedade tinha aqueles de muita posse e aqueles de nenhuma posse que nem sempre tinham o que comer, né? Derrama nestas linhas desbotadas o perfume adorante da linguiça, do paio português, o bom salame, que a fome desafia e nos atiça. Transmuda o negro véu da escuridão, que a vista me detém serrendo os olhos, em quadro me apresenta em que divise saboroso pastel com seus refolhos. Presuntos de lamego, olha, agora ele já vai, né, buscar algumas referências de alimentos, né? O presunto de lamegos, peros cheios, rosbifes e leitões, tenras perdizes, tostado arroz de forno, nabos quentes, gansos marrecos, pato, cordonizes. Então, é uma série de comidas e muitas vindas de fora, né, que são moda, por exemplo,
Perdinizes não é aqui típica do Brasil. O presunto é de lamego, o rosbife é inglês. Então, ele faz uma miscelânea, né, de alimentos que vêm de fora e que também estavam em moda aqui, né? Fervendo em níveis taças cristalinas, espumante de champanhe. Aí ele põe em seguida jepiroga e um vinho português, né? O bastardo, madeiro, porto velho, que tem a Via Láctea na barriga. Cerveja da Boldênia, marasquino, licor, de Campinas, decantado, que faz sua visita pelas 11 a gente de focinho alcantilado. Então, há uma série de pratos e bebidas, né, bem referenciados aqui por ele também, mas que ele traz à luz numa crítica que talvez seja a esse costume que tenha feito aqui no Brasil de copiar o de fora e de fazer esses banquetes extravagantes, né? Eu li um livro que se chama O Banquete, né? Não é essa referência, mas é uma história dos banquetes, né? Pega lá desde gregos e vem sobre até um período mostrando como esses banquetes eram verdadeiros rituais, né? Os romanos tinham o costume desses banquetes, né? E veio perdurando e chegou a um ponto que os pratos eram verdadeiras esculturas ali pelo período de 1700 por aí, e as mesas eram uma extravagância em alimentação, né? Enquanto havia pessoas que assistiam o banquete para poder pegar os restos, né, desse banquete depois. Então, vamos adiante, né? Aí ele fala bojudos garrafões, quartolas cheias em linha de batalha a romper fogo, a súcia comilona provocando, a guia saciar por desafogo. O coro de Bacantes é que ele faz uma referência à questão da bebida, né? Ele vai lá na tragédia grega, né? As Bacantes, e ele traz uma referência muito forte, porque ele traz até um chamamento que elas tinham, né? As bacantes estrondosas em delírio brandando o evoé num canto e negra morte esbordeneada tomando uma pitada de rapé. Nós sabemos que nas bacantes há mortes ali horríveis, né? Quando elas eram tomadas pelos vinhos. Então, essa falta de razão, eu tenho aqui alimentos e bebidas, né? Vamos ver mais adiante. Fortalece, meu Esta, grande musa, estende os cantos meus pelo universo, que um hino a teus alunos se consagre, se tão sublime preço cabe em verso. Dos glutões já cadentes leio a fama, na página de um livro quentista. Vejo a gula amolando as férreas garras, para em guerra tenaz fazer conquista. E aí ele vai trazendo uma série de nomes da história, e ele vai fazendo referência desses nomes com as comidas, né? Cláudio, o imperador romano, Aníbal, que nós já conversamos sobre ele, né? Que vem no exército norte da África para tentar vencer os romanos. E aí ele fala que rompendo na frente dos papões, vai mostrar a potência gargantona dos cheques da bebança e comilões. Refere o Grão Macedo, e aqui eu fiquei em dúvida, quem é esse Macedo? Eu fiz algumas pesquisas, mas talvez ele faça referência aqui ao escritor mesmo, né? O Manuel de Macedo, não sei, é uma hipótese, né? Autor de nota que só tu numa ceia chupidaste dos saborosos figos uns 500, além de 10 milhões ainda mamaste. E para terminar o teu repasto, aqui ele começa os exageros, tá, gente? 500 melões é um pouco demais, né? E para terminar o tal repasto, de tordo 6 dezenas consumistes, do fruto da videira 20 arretéis. Arretéis é um peso que equivale a 450 gramas, então 20 vezes 450 é muita coisa, né? Melon gratoniense por Basoff, um touro devorou de 4 anos. Teógenes, era um atleta romano, por aposta comeu 3 bois. E aqui vem os exageros, né? E Fago em lauta mesa custa alheia, transportou para a pança 3 leitões,
2 carneiros, um ganso, um javali, um centeio, 100 pães, 4 melões. Mitríades honrou com pompa e cultos. Mitríades é um dos nomes de Marte, né? É, e cultos, os vivos sorvedouros ambulantes, com prêmio distinguiu canina fome dos ávidos abutres devorantes. Então, ele vai trazendo uma série de referências de comilanças, de exageros, de... Por isso que eu falei que me lembrou muito o Garganto e Pantagruel do Rabelais, né? Por causa, eles eram gigantes, e aqui parece que são também. Bom, ele continua. Cambises, rei da Líbia, em certa noite, atacou a consorte com tal gana que a meteu inteira no bandulho com quem embutia uma banana. O ébrio Filoxênio lamentava um pescoço não ter de braças mil, onde o vinho corresse a pouco e pouco como corre nas pipas no funil. A fecunda Bretanha viu com pasmo um filho dessa Roma arnipotente que de seixos comia 5 arretéis, um bode semi-morto e meio quente. Então, aqui eu tenho referência desde líderes políticos a escritores e religiosos, né? E aí ele continua, e tão feia a garganta, e tão feia a garganta se amostrava que em horrores cedia uma cratera, e tão forte apetite que nutria que a si próprio comera se pudera. E aí ele faz toda essa listagem, né, de figuras históricas. E aí ele vem aqui com uma ironia mordaz, né? Outros muitos heróis referem a história que deixar de narrar por carunchosos de feitos singulares tão tremendos que os guerreiros deslustram mais famosos. Heróis do quê, gente? De disputa de quem come mais, né? Devoradores. E aí ele fala, desdobre-se das cortinas bolorentas, vejam carunchos dá em comida, bolor dá em comida, né? Sobre os nomes dos filhos lá da estranja. Repinte-se no templo da vitória os brasileiros heróis que comem canja. De novo, a relação com a comida, né? Então, o que é de fora é bolorento, vamos para o mais leve, né? Que canja é uma comida relativamente leve. Vinde, ó ninfas cheirosas dos outeiros, de noturnas essências perfumadas, mimosas cavalgando urbanos tigres, os nomes borrifar-lhes, vinde, ó fadas, né? Nos vastos panteões que brilhem. Vejam, ele está convocando as ninfas, né? E ele vai pedir a elas que venham borrifar sobre os heróis aqui que ele vai falar da sua terra. Mas o que será que ele vai falar desses heróis aqui que comem canja, né? Aqui do Brasil? Por que será que ele está convocando essas ninfas para virem aqui e não só as ninfas, mas também as fadas, né? Que venham até aqui para quê? Para cantar o quê daqui, né? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Aí ele diz: no vasto panteão quero que brilhem lúcidos varões do meu país, em tela de algodão pintado sejam com borra de café, água de giz. Então, borra de café é referência a uma bebida brasileira, né? E água de giz. Então, ele vai pintar o quê desses heróis? Se lá ele estava falando de comilões e glutões. E ele vai convocar nada mais, nada menos, um pintor muito famoso para traçar essas linhas, que é Caravaggio, né? Etero Caravaggio traça as linhas dos comilões de rúbidos toutiços que o tonel das Danaides tem por pança, onde cabem secusto 1000 chouriços. E aí ele vem numa referência de novo às epopeias. Calem-se os celtas, gregos e romanos. Silêncio, ó tuba, aônia e lusitana. Erguei-vos, ó glutões da minha pátria. Tome coco, caju, temos banana.
Então, em comparação com toda aquela alimentação europeia que ele descreveu, agora ele vai trazer uma relação brasileira, né? E tu, Audaz Macedo, registrasse de roceiras façanhas já caducas, vê, quebraram-se as goelas portentosas, quais se quebram no chão frágeis cumbucas, né? Cumbucas são vasilhas. E que Macedo é esse, né? O Macedo de quem que ele está fazendo essa referência, o escritor. E aí ele vai de Cláudios, referências, né, novamente generais e figuras históricas, né, de Cláudios e Milões, prodígios altos, do Ébrio, Filoxênio, heróicos feitos, sem vício, desbotados, já sem cores, por terra vão caindo em pó desfeito. Junto deles, assoma, ousado e forte, o dente arreganhando, um deputado que com 4 apoiados retumbantes nos cofres da nação tem manducado. E aí agora ele começa o ataque, né? Ele faz toda uma referência à grandiosidade dos outros de fora, né? E o que esse deputado tem manducado, né? Aí ele vai para um diplomata, um longo diplomata parvalhado, com pernas de aranhiço, extenso pé, que na Europa se fez profundo e sábio no tráfico do fumo e do café. Então, nós temos duas referências aqui de produção do Brasil. Então, eu tenho um deputado, eu tenho um diplomata, agora vem um engenheiro, retumbante engenheiro de compasso, o lume encaixotando nos planetas, metendo em Capricórnio, Libra e Vênus a sonata metal Xuxa com tretas. Centenas de empregados, gente limpa, que os penedos não rói por não ter dentes. E aí a gente agora entra numa situação aqui de contrastes, né? Encaixando no farnel das comidelas a pátria reduzida a dobrões quentes. Então, o ataque que vem também, assim como no livro que eu fiz referência, né, do Garganta e do Pantagruel do Rabelais, também era uma sátira que ele fazia às elites, tanto da política, né, quanto da igreja. Famintos tubarões, sedentos monstros imortais, tesoureiros de obras pias, que engolem pedras, o metal devoram, sem que roque a barriga em tais folias. Vejam que agora a comilança é de pedras e de metal, não mais, né, de alimentos. Os sagazes carolas de ordens sacras, agora a igreja que ele ataca, vigários, andadores, sacristãos, que tragam no momento igreja e santos, sem meter na contenda os capelões. Oh, se Deus sobre a terra derramasse moedas de quintal causando horror, ainda se saciar não poderia a fome do voraz procurador. Então, a fome aqui no Brasil parece que não é de comida, né? Parece que a fome aqui é de outra coisa, né? Aí ele vai continuar, né? Prestante pai da pátria, homem de peso, entre rato e baleia acachapado. Morde aqui, rói ali, lambe acolá. Mete dentro do bucho o corcovado. E aí, gente, quem é o pai da pátria, né? Agora ele se dirige ao leitor. E se quereis, o leitor, veja por terra, Cambises que engoliu sua consorte, sim, prodígio maior vos apresento, o ministro vos dou, papal Mavorte, que abusando das leis da natureza, a mãe pátria se agarra como louco, cupida a pobre velha e logo brada, batendo no bandulho. Ainda foi pouco. E, de novo, a questão do roubo, né? Do desfraudar a pátria, do tirar o que é nosso, né? Deixemos, pois, atrás a glória antiga, das potentes gargantas faimadas, hosanas entoemos furibundas, as modernas barrigas sublimadas, né? Que ele vai trazer aqui, né?
Barrigas de onde? Do Brasil. Que feitos gloriosos desta laia, gravados viverão na lauda história, no perfume do vinho e dos guisados, voarão sobre as asas da memória. E assim ele conclui o poema. Então, o devorar aqui, ele vai trabalhar em vários sentidos, de riso mesmo, né? Enquanto na história europeia, greco-romana, a comida, né, era algo, os banquetes eram comidas e bebidas. Aqui no Brasil, os banquetes são pedras, dinheiro, tráfego, né, que não deixa de ser tão corrompido quanto lá. Mas através dessa comparação e do riso, ele novamente destrói as instituições, né? Temos o rei, temos a igreja, temos deputados, juristas, ministros, diplomatas, né? Todos eles glutões que querem devorar da pátria aquilo que eles podem. Ok? Então, se você tiver outra leitura, traz aqui para nós no comentário. Eu ainda estou um pouco rouca, né? Mas dá para entender, né? Um pouco a leitura. E se você, como eu, também lembrou do livro do Rabelais, comenta aqui que eu vou gostar de saber.